Querido irmão, querida irmã, estamos no segundo domingo do tempo comum. Já a Epifania celebramos, o batismo do Senhor também. Começa o ritmo do tempo comum. Comum aqui não tem um sentido despectivo, que não é algo de especial, não, é o tempo da esperança. Se esperava o Messias no Advento, agora entra no tempo e no calendário litúrgico, na normalidade da história, mas essa normalidade está a apontar para uma esperança que se busca para a própria história. Ela não termina em si mesma, ela se supera, transpõe os limites do tempo e do espaço. O Evangelho, desta vez, para esse segundo domingo, é João. Saímos um pouco de Mateus, e é João capítulo 1, versículos 29 a 34. Vou ler e depois a explicação. No dia seguinte, ele, João, vê Jesus aproximar-se e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim, vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que ele é o eleito de Deus. São estes versículos, 6 versículos apenas, para o Evangelho deste domingo, 19 de janeiro. Vamos à explicação. No dia seguinte, ele, João, vê Jesus aproximar-se. Dia seguinte, se fala o que ocorreu no dia seguinte, a pergunta é: o que houve então no dia anterior? No dia anterior, o que houve é que chegaram até o local onde João batizava, no Rio Jordão. Para lá aportaram mensageiros vindos de Jerusalém que perguntavam: quem és tu? Perguntavam se era ou não o Messias. João Batista era muito estimado, era muito admirado, e havia quem supusesse, quem hipotizasse: será que ele não é o Messias? Não é ele o Salvador que nosso povo espera desde séculos? Era um tempo, não deve ser esquecido, no qual escasseavam os profetas desde vários séculos, já não se apresentavam e o povo estava a suspeitar. Salmo 74 especialmente fala disso. Não temos mais profetas. Acaso tu te esqueceste do teu povo, Senhor? Era esta a mentalidade circunstante. E apareceu alguém com grande retórica e poder de convencimento. Acaso não seria ele?
E ele então se põe a falar. Isso no dia seguinte. No dia seguinte, João, que já dissera não ser o Messias, agora diz. Ele vê Jesus aproximar-se e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro. Uma imagem muito cara à cultura do Antigo Testamento, caríssima à cultura da época. Cordeiro é um animal manso, não reage, não se contrapõe a qualquer forma de violência, também não levanta a voz. Faz lembrar, no Êxodo, faz lembrar o sangue do cordeiro que marcava a casa dos israelitas. E as casas marcadas, assinaladas com aquele sangue, identificava quem era israelita, e este seria chamado a fazer o percurso, a travessia da terra da escravidão para a liberdade. Mas também é a imagem do animal pacificador. Já falei. Também retrata aquele, aí desde o profeta Isaías, o cordeiro que até mesmo levado para o abate não reclama, não protesta e não ergue a sua voz. É capaz de sofrer e aceita o sofrimento. E no caso de Jesus, aceita, é capaz de sofrer por quem ama. Tira o pecado do mundo. Quem seria capaz de tirar do mundo o pecado? Ou vamos chamar assim, tira o pecado do mundo. Pecado, tudo aquilo que traz rupturas nos relacionamentos com Deus. Tudo o que violenta o relacionamento do homem com Deus. Ele veio para superar tudo isso. E era apenas um homem que passava, ele vê Jesus aproximar-se dele. Aproximar-se, Jesus que vem caminhando. Não é uma casualidade de alguém que por pura coincidência está a passar num determinado ponto, justamente numa hora favorável. Não. O Filho de Deus, lá no capítulo 1, o evangelista dissera de João. Aqui estamos no capítulo 1, 29. Lá no versículo 14, do mesmo capítulo 1, o Verbo se fez carne e estabeleceu sua tenda entre nós. É como se o Verbo, o Filho de Deus, estivesse caminhando entre a humanidade e está a passar lá onde os homens buscam o perdão. Estão se batizando. Naquela época, se batizava para o perdão dos pecados. Pois bem, depois de mim vem um que passou adiante de mim, porque existia antes. Palavras, é um jogo de palavras que parece idas e vindas. Na realidade, idas e vindas dos personagens e das frases. Na realidade, aqui o evangelista pretende que o seu leitor, de qualquer tempo, compreenda que Jesus é alguém que participa da história humana com uma antecipação nunca antes pensada. Em termos cronológicos, o João é mais velho que Jesus, mas a existência do Filho de Deus é muito anterior a qualquer realidade histórica. Eu não o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. O que está a dizer? Cordeiro é um animal manso. Num mundo de feras, as relações são sempre matizadas pela potência e pela força de cada fera.
o Cordeiro não vem com força e não vem para combater os fortes, mas sua presença de mansidão serve de contraste para a realidade dos fortes e dos violentos. Ele vem com mansidão, atravessa, caminha, aproxima-se do mundo onde a violência parece impor-se. Aquela violência que golpeia as relações dos homens e da humanidade entre si e com Deus. Eu vi descer como uma pomba vinda do céu o Espírito e permanecer sobre ele. Isto é, de onde vem a força para que aquele Cordeiro, estando homem, com o título de Cordeiro, porte-se não com a força dos fortes, é a humanidade, mas porte-se com a força de um Cordeiro. De onde vem esta força? Eis o Espírito de Deus. E eu vi. João Batista, no quarto evangelho, não é o precursor, é a testemunha de que Jesus chegou. Precursor é um pensamento vindo dos evangelhos sinóticos. Para João é o testemunho e ele batiza com o Espírito Santo. Batizar. Já vimos isso da outra vez, no domingo passado. Baptizein, em grego, mergulhar. João mergulha na água, purificação. Jesus vai mergulhar os seus no Espírito Santo. Vai mergulhar na força do Espírito de Deus. Vai mergulhar naquela realidade de Deus. Quando se mergulha alguém na água, sai inteiramente molhado. É a água. Quando se mergulha no Espírito de Deus, sai inteiramente envolvido da força e da vitalidade que procede de Deus. É por isso que ele tira o pecado do mundo. Quem é batizado no Espírito Santo era dominado pelo espírito mau, mas colocado, imerso na vida do Espírito de Deus. A linguagem é simbólica, está a apontar, é um novo homem, uma nova mulher, portador de uma nova vida. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Agora, para a parte orante do nosso programa. Porque queremos orar, então precisamos preparar nossa interioridade. Não é algo espontâneo, como se se tratasse de comer, como se se tratasse de abrir os olhos, como se se tratasse de ouvir qualquer som. É preciso predispor a interioridade. É próprio deste caminho de preparar-se quando vamos conversar com alguma pessoa de grande importância ou então sobre um tema muito, muito sério. Aqui queremos nos encontrar com o Senhor, mediante a palavra. Então queira agora seguir comigo para um processo de pacificação interior. Feche seus olhos. Ponha-se numa posição que favoreça o relacionamento, o recolhimento, perdoe-me.
E tente respirar com muita calma, sentindo o ar que lhe passa pelas vias aéreas, pelas narinas, pela garganta e chega aos pulmões. Vale aqui tentar sentir os pulmões inflados de ar. É oxigênio. Na cultura judaica se falava também do Espírito de Deus, porque o ar faz viver o corpo, o Espírito de Deus faz viver a interioridade humana. Tente também, e é preciso concentração para isso, sentir o coração que bate, sem tocar no peito. Sinta o coração a se mover. Aquele princípio de vida, aquela vitalidade que desde o início da nossa existência está em movimento e nunca cessou. O coração, o sangue a percorrer as vias arteriais, as veias, tudo isso é um dinamismo que, se não houver atenção, não o percebemos. Tente imaginar agora o Espírito de Deus, a força de Deus, o ar de Deus a impregnar-lhe os sentimentos, os afetos, a inteligência, a percepção. E demos um segundo passo agora. Vamos pedir ao Espírito Santo, isso, que venha orar conosco, sozinhos. Levamos conosco as nossas próprias fraquezas e delas não nos libertamos, e elas podem nos emperrar. Que o Espírito de Deus nos mova à oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e neles acendei a chama, a paixão do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Um novo passo agora. Vamos ler aquelas cenas há pouco explicadas, lidas e explicadas. Isto. Vamos imaginar um rio. João batizava em um rio, o Jordão. Ponhamos aí um rio de uns 6 a 8 metros de largura, um rio que você conhece, que já viu, muito parecido. Pessoas que se aproximam, e João se serve de água do rio, talvez esteja dentro do rio. Era assim que se fazia à época. Pessoas se batizam. Uns chegam, outros ainda estão a chegar. Agora João já não está a batizar e está fora do rio. E vê que Jesus passa. Entre muitos que se aproximam, que chegam e que partem, Jesus passa. Vamos tentar ver o Senhor que caminha. Parece desapercebido, não procura chamar a atenção de ninguém. Mas João percebe. Eis o Cordeiro de Deus. Tira o pecado do mundo. Já imaginou isso? Lá, um batizador que fala de Deus, da vinda e do julgamento final. Agora aparece, eis o Cordeiro de Deus. Eu vi, ele é o eleito. É ele. E Jesus passa, e o evangelista quer acentuar esse movimento. Continua o evangelista a falar. É dele que eu disse, vem um homem depois de mim, que passou adiante de mim, porque existia antes de mim.
lá estão, naquele cenário, as pessoas param de olhar para João e olham para ele. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apenas um homem, é jovem, mas é tão humano. Como pode significar tudo isso? Eu não conhecia. João também está a dizer, eu não conhecia. Mas vi o Espírito descer. João percebeu, olhou com os olhos da espiritualidade e da teologia. Ninguém o reconheceria, João sim. Tão humano. Imaginava-se alguém de poder e ele se apresenta tão despojado. Mas é apresentado para que quem quiser segui-lo saiba quem é e como se apresenta. Tentemos ainda observar aqueles outros. Olhem, ora para Jesus, ora para João. Eu vi o Espírito Santo descer e permanecer. Ele batiza com o Espírito Santo. Eu com água, ele com o Espírito Santo. Aqueles que lá estão, contemplam. Nunca imaginariam que o Salvador, o eleito de Deus, se apresentasse naqueles traços tão humanos. A certo momento, vai dizer, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguém que seja portador da salvação? Vindo de lá, Nazaré era tão insignificante. Àquele, a resposta foi, vem e vê. Aqueles não conseguem, aqueles que estão junto de João e o ouvem. Talvez se surpreendam, não conseguem perceber alguém capaz de tirar o pecado do mundo, tão marcado, inteiramente assinalado de humanidade. Agora vamos nos transportar e nos colocar lá onde está João a batizar. Lá há vários que vêm para se batizar e alguém passa. Nós estamos entre aqueles que estão lá com João, o Batista. E ele olha para os que estão lá, eu inclusive, você, nós. E ele nos diz, eis o Cordeiro de Deus. Ele está a passar por aqui. É este. Ele tira o pecado do mundo. E estou lá com a minha história, com meus tropeços, a retidão das minhas intenções, a vontade sincera de seguir Jesus, com disposições autênticas em vencer as minhas incoerências e fraquezas e pecados. Sozinho eu não consigo. Quantos propósitos já fiz. Eu depois voltei a incorrer nas mesmas quedas. Mas eu estou a ver. João o Batista está a me indicar. Ele é capaz. Talvez João Batista até me tome pela mão e me leve até lá. Para que ele me olhe nos olhos e eu o veja. João até diz, eu não o conhecia, mas eu aprendi a reconhecê-lo. Eu vi. Não se trata de uma operação visual, olhos, mas de perceber e reconhecer. E então, João me levou até lá. E o Senhor me olha. É o Cordeiro de Deus e eu o olho.
o vejo. O que ele me diria e o que eu poderia responder a ele? Talvez eu deva lhe dizer: Senhor, ajuda-me a reconhecer-te e reconhecer a tua presença. Ajuda-me a perceber que estás próximo e que ama a nós todos, pecadores. Estás a passar entre nós. Ajuda-nos a te acolher. Ajuda-nos, Senhor, a te acolher. Continue a sua oração. Permaneça assim, concentrado, concentrada. Fale a Ele. Ouça-o.